Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao 7º episódio da 3ª temporada do programa Os Antifrágeis. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 22 de agosto, são exatamente 4 da tarde e a gente está direto aqui dos estúdios da Infomoney na Faria Lima. E eu tô com o super economista e meu parceiro, apresentador do programa Os Antifrágeis, Richard Rintemban. E aí, Richard, como é que tá? E aí, Roxo, tudo bem? E aí, tudo pessoal? Ótimo, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso programa. Comece dando o seu alô, as pessoas estão entrando na sala, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o programa é muito especial, é o 7º episódio. Do que a gente vai falar, Richard? Hoje vamos mostrar, né, Roxo, como as finanças comportamentais elas têm uma série de contribuições muito positivas. Porém, tem certas generalizações que foram feitas que aí é um perigo, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está sendo treinado para lidar com investimentos e avaliar uma tomada de decisão com um instrumental equivocado, e a gente vai ver por quê. Exatamente. Então o nome do programa hoje, né, a chamada é Você Sabia que Existe um Erro Fundamental no Mercado Financeiro? Entenda. Então é isso, né, a gente vai mostrar que infelizmente a gente herdou uma conta errada lá do século XVIII, do Bernoulli, e a gente vem fazendo conta e estatística, probabilidade, expectativa de resultado de uma maneira muito errada, né? E por incrível que pareça, o mercado não tinha percebido isso ainda, e isso tá no capítulo 19 do novo livro do Taleb, o Skin in the Game, e a gente vai mostrar para vocês. O Richard, que é especialista nisso, a gente estudou bastante esse assunto e é a primeira vez que em português vai ser explicado a diferença entre essas médias, esses tipos de risco. Então, se você está aí, presta atenção, guarda esse programa, porque ele vai ficar marcado para o resto da sua vida. Você vai entender de maneira definitiva por que a gente tem que prestar muita atenção no Nassim Taleb e porque é uma grande oportunidade de descobrir isso agora, no momento que as pessoas estão começando a entender, né? Então, a gente vai começar falando sobre o tempo, né? A irreversibilidade do tempo. Quando a gente faz estimativas de resultado, a gente considera 1 trilhão de cenários, né, Richard? Mas isso não é bem assim, né? Explica pra gente. A primeira informação importante, antes disso aí, vamos aproveitar, Roxo, tem muita gente já agitando aqui o nosso chat. O grande Rafael Hotz, aí um abração. Grande abraço. O João Luiz Naiber, a Sofia Colaneri também dando boa tarde aqui pra gente. Então, a primeira informação que a gente tem importante é a seguinte: a irreversibilidade do tempo. Quer dizer o quê? Você não tem uma máquina do tempo para ficar indo para o futuro, para o passado, viajando no tempo. Você vive uma vida uma única vez e mesmo você se falar, poxa, eu acredito em encarnações, você vai viver cada encarnação de uma única vez também. Por que a gente está falando isso? Parece algo muito simples, mas vocês vão entender que uma série de modelos que são utilizados para a tomada de decisão considera como se nós vivêssemos com uma série de universos paralelos, e você pode pular de um para o outro, etc. Tem uma série de possibilidades. Você não tem uma única vida, uma única trajetória, não é, Roxo? Exato. A maneira com que a conta é feita hoje para estimar risco, para que as pessoas tomem decisão se algo é um bom negócio ou não, se vale a pena fazer um investimento ou não, é utilizar vários e vários cenários, quando na verdade a vida real é uma única e tem uma única trajetória, e vocês vão entender por que isso é significativo. De qualquer maneira, quer aprender um pouco mais, quer acompanhar os nossos conteúdos exclusivos, você já está acostumado, clica aí na lista VIP que está aí do lado direito do live, ou está na descrição do vídeo se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. Por quê? A gente depois vai fazer outros vídeos explicando esse conceito de uma maneira mais prática e também falando como aplicar isso no mercado financeiro. Muito bem. Além disso, Richard, vamos tentar mostrar para as pessoas como é que a gente faz esse monte de simulação, dando aquele exemplo do jogo de dado. Como é que funciona o jogo de dado?
Olha, é bem simples, né, Roxo? Geralmente os comportamentais eles fazem um experimento e fazem uma pergunta, você tem tanto para ganhar, para perder, você aceitaria a aposta ou não? E se você contraria a forma como eles calculam, o chamado retorno esperado, eles vão te chamar de irracional. Então a gente tem um exemplo aqui para perguntar para vocês. Você tem um jogo de dado aí, tem 6 faces, Roxo? Exato. Se o dado cair no número 6, você ganha 10. 10. Se cair qualquer outro número, o 1 que você está apostando comigo, você perde tudo. Você perde o dinheiro que você pôs. Exatamente. Parece fazer algum sentido, né? Vamos dar uma olhadinha na conta. Mostra pra gente, por favor, a forma. É bem simples, né? Então, na verdade, é a chance de você perder, mais a chance de você ganhar e aí você chega no e o teu esperado. retorno. Então, volta aqui pra gente. Poxa, quem não faria, né, um negócio, um investimento, uma aposta com uma taxa de retorno esperada de 83%? Parece ótimo, né? Se falasse que para você não aceitar, o que aconteceria? O pessoal falaria do comportamental: olha, Roxo, você é irracional, você tá maluco, o seu cérebro está te enganando, está te induzindo ao erro. Exato. Respire fundo. Exato. Então, quando você vai fazer um teste na psicologia econômica, nas finanças comportamentais, é racional que você diga que você quer sim fazer essa aposta. Eu aposto perder o que eu tenho para ganhar 10, para ter uma taxa de retorno esperada de 83%. O problema é que tem um erro aí, né? Exatamente. O erro é que a gente está fazendo um cálculo de uma média do conjunto, quando a gente deveria estar fazendo outra conta, que é a média do tempo. Fala pra gente como é que é essa diferença, o que é uma coisa e o que é outra. Em primeiro lugar, para que existe, né? Para que eu tenho que calcular a média, retorno esperado, média do tempo? Então imagina que você tem uma situação como essa, que você tem que tomar uma decisão, então você tem tanto a ganhar, tem a possibilidade de tanto a perder, e aí você vai fazer a conta. Será que vale a pena eu estar exposto a isso ou não? Aí você tem a primeira forma de cálculo, que é a chamada média do conjunto. Olha como é que ela é feita. Ela é feita da seguinte forma: são colocados lá no papel todas as possibilidades possíveis, então todos os cenários, e é extraída uma média baseada em todos esses cenários, que é aquela história que a gente falou dos universos paralelos. Então, por exemplo, como se fosse uma média aritmética, um investimento que sobe 50 e cai 50, qual que é a média aritmética? Então, no primeiro universo paralelo, no primeiro mundo, ele saiu de 100 para 150, subiu 50. No outro mundo, que não tem nada a ver, outro universo paralelo, ele cai de 100 para 50. Aí o cara vai lá e soma 150 com 50, 200, divide por 2, média 100. Ou seja, fala, é uma exposição neutra. É exatamente isso. Então eles estão criando uma série de cenários e extraindo uma média. Porém, a forma correta de você calcular e que vai te fazer enxergar de verdade ao que você está exposto é você calcular a chamada média do tempo, que considera o quê? Uma única trajetória, um sistema dinâmico com uma única trajetória. Ou seja, se você bater lá na barreira da ruína e der game over, é game over. E não universos paralelos que você tem máquinas do tempo para viajar para lá e para cá, tem recursos infinitos. Parece um papo assim até, nossa, isso é muito óbvio, é um absurdo, mas é exatamente esse tipo de ferramenta que está sendo utilizada por aí, não é, Roxo? Na hora que a gente usa uma ferramenta de risco ou uma ferramenta de finanças comportamentais que vão definir o nosso perfil, se a gente tem aversão a risco, se a gente é racional ou não, o que a conta faz? O que a gente aprendeu a fazer nos últimos 200 e poucos anos através desse eu fundamental que foi criado lá em 1800 e tanto e que a gente vem carregando até hoje, fazendo a conta desse jeito. É como se a gente tivesse 1 milhão de alternativas e que o nosso resultado fosse a média delas. Mas não é verdade, a gente só tem uma alternativa e o resultado pode ser a média, mas pode ser um resultado tão extremo que te leve para o buraco. E é disso que nós estamos falando. Como, por exemplo, disso, a média do tempo. Né? Tem um erro fundamental que as pessoas cometem que é bizarro, do tipo, se eu estou num investimento, uma única trajetória, eu perdi 50, então é só eu ganhar 50 que eu volto ao 0 a 0? Não, eu preciso ganhar 100.
Se algo cai 80%, eu preciso ganhar 400% para ficar no 0 a 0. Então, as pessoas estão utilizando umas ferramentas, a gente vai ver depois a seguir as fórmulas e a tabela para mostrar o absurdo que é essa tal média do conjunto, né? Exato. Então, enquanto a média do conjunto é você pegar 1 milhão de cenários diferentes para uma única jogada, a média do tempo é diferente, né? Como é que é a média do tempo? Isso, a gente tem a primeira fórmula que a gente vai mostrar agora, Rocha, acho que você puder botar da média do conjunto. Legal, tá. Eu dei um exemplo, vai ficar bem fácil agora. Você tem uma outra decisão que você tem que fazer. É um jogo de lançamento de moedas. Isso. Se der cara, você ganha 10%, Roxo. Se der coroa, você perde 10%. Isso. Aí agora você vai calcular como os nude boys lá, os comportamentais que estão generalizando, vamos ver se você ia se expor ou não a isso. Exato. Então, fazendo o cálculo da média do conjunto para uma moeda que a gente vai jogar N vezes, quer dizer, uma única vez, né, mas com N possibilidades, você vai pegar 50% de chance, vai multiplicar pela sua perda, vai somar por 50% de chance, vai multiplicar pelo seu ganho possível, na verdade a perda primeiro, depois o ganho, depois você subtrai e divide pelo número de eventos, né? E você vai descobrir que você está sem exposição nesse caso, né? Isso. O risco é zero. Pode voltar para nós. Olha só que interessante. No caso dessa fórmula, você está utilizando duas probabilidades. Como matematicamente você está somando a probabilidade da perda e do ganho, somando, você está considerando que são eventos independentes. Isso. Então, quando a gente vai ver agora, se você pegar essa fórmula, esse tipo de jogo falaria, olha, pode ou não se expor porque o resultado é neutro, você não tem nada a ganhar nem perder, mas não tem problema. Agora vamos fazer o mesmo exemplo, o lançamento de moeda, se dá cara você ganha 10, se dá coroa você perde 10%, utilizando a ferramenta correta que é a média do tempo, né, Rocha? E só mostrar a fórmula lá pra gente, veja que ela tem uma diferença, ao invés de uma divisão ela tem uma raiz, mas a adição é uma multiplicação. Mas o mais importante é que, além dessas diferenças, aqui no meio, ao invés de uma soma, a gente tem um sinal de multiplicação, o que deixa esse processo não linear, exponencial, que é certo, porque o mercado é não linear exponencial. Isso. E dá uma pequena diferença de que enquanto a outra jogada ela era nula, né, em termos de risco, aqui a tua esperança, a tua expectativa de retorno é -1, né? Exatamente. É negativa. Então volta aqui pra gente, por favor, O que isso Matheus. quer dizer? Quer dizer que se você calculasse da forma correta esse jogo, essa decisão que você está tomando, não é para você se expor a isso no longo prazo, porque você vai deteriorar toda a sua riqueza. Só que calma, vai ficar ainda pior, né, Rocha? Porque 100 anos atrás, quando se começou a calcular probabilidade no mercado financeiro, eles usavam um tipo de média e um tipo de distribuição e um tipo de variação esperada, que a diferença entre a média do conjunto e a média do tempo não fazia tanta diferença. O resultado não dava tanta diferença. Mas a realidade do mercado financeiro, principalmente quando ele fica maluco, turbulento, quando ele fica muito volátil, é que dá uma diferença muito grande entre os dois tipos de probabilidade, os dois tipos de média. Então o Richard vai explicar uma tabela aqui, que é a tabela de retorno esperado. Olha só, Rocha, para ficar ainda... Pode mostrar pra gente. Para mostrar como esse tipo de ferramenta, a média do conjunto, ela se torna muito perigosa quando o mercado fica mais volátil. Olha só, não importa se eu estou num jogo que eu tenho 10% para ganhar, 10% para perder, ou eu estou num jogo que eu posso ganhar 90%, mas estou exposto a perder 90%, você vê que lá na coluna, lá na média do conjunto, está tudo 0%. Quer dizer o quê? É neutro. Ele não diferencia um jogo que eu estou me arriscando mais. Agora, se eu calculasse da forma correta, que lá é a time average, que é a média do tempo, olha lá, pessoal, vai piorando. Conforme os percentuais de ganho e perda vão subindo, olha o nível de jogo. Chega ali, nesse jogo que você tem 90 para ganhar e 90 para perder, enquanto a média do conjunto é neutra, 0, no caso da média do tempo é menos 56%. Pode voltar para mim, por favor? Olha só que absurdo! Enquanto uma ferramenta que está sendo utilizada no mercado fala para você que é um jogo neutro, que você não
tendo que se preocupar, você estaria exposto a um retorno esperado de menos 56%. Ou seja, você se expor a esse jogo era apenas uma questão de tempo para você beijar a barreira da ruína, game over, e uma vez lá, ser absorvido e não sair mais, não é verdade? Exato. Então é assustador que a gente vem usando a tal da média do conjunto há tanto tempo. Eu passei anos em empresa de software de risco, fui em todas as empresas de gestão e bancos de investimento do Brasil, conversei com todos os caras de risco. É assim que se calcula. Mostra de novo a tabela. Ensemble significa grupo e average é a média. Então, enquanto fazendo o cálculo tradicional do mercado financeiro parece que não há risco, na verdade o cálculo certo que o Taleb traz no capítulo 19 mostra que o risco é muito maior. Pode voltar para a gente, por favor. Ele mostra que quem descobriu esse erro fundamental não foi ele, foi um ganhador do Prêmio Nobel de Física. Isso já é sabido. O nome que mostra os tipos de padrões e de variação que podem ser utilizados a média do tempo ou a média do conjunto ao mesmo tempo é ergótico, isso. Enquanto o outro tipo, que é o que a gente usa, que é o mercado financeiro, é não ergótico. Então, a palavra ergodicidade é a palavra que ele traz no livro novo e vai entrar na moda, né? É bem simples. Ergodicidade é quando as probabilidades do passado elas podem se aplicar a processos futuros. Então, você conhecendo o passado, você consegue projetar o que vai se desenvolver ali no futuro. Quando você tem a não ergodicidade, quer dizer que em algum momento teve uma quebra desse padrão e não sai dali. O que é essa quebra desse padrão? É a chamada ruína, é a barreira de absorção da ruína que bate ali e é game over. Mas olha, Rocha, a gente tem um exemplo que é o exemplo do livro, que agora eu acho que as pessoas vão conseguir visualizar muito melhor o que é essa tal média do conjunto e média do tempo e não vão esquecer mais, não é? Exato. Então, um exemplo que o Taleb traz no capítulo 19, ele mostra a diferença de dois cenários. O primeiro cenário, 100 pessoas vão a um cassino e jogam cada uma separadamente da outra durante aquele dia. E ele mostra que, em termos probabilísticos, uma das pessoas das 100 deve quebrar. E ele diz que é a pessoa número 39. Então, a pessoa número 39 quebra. Isso não vai impactar as outras 99 pessoas. Então, supostamente o risco é baixo. Porém, se a gente tiver um outro cenário onde a mesma pessoa, uma única pessoa, vá 100 vezes no cassino e na vez 39, no cenário 39, ela quebra, ela não irá à vez 40. Não. Ela quebrou, ela bateu, né? Ela beijou a lona, beijou a barreira de absorção e ela chegou no colapso. Então, o Taleb usa um exemplo quando 100 pessoas vão ao cassino, é a média do grupo, do conjunto, é um grupo de pessoas. Por isso que a estatística tá certa, a gente faz a probabilidade do grupo. Mundo real. Quando uma única pessoa vai 100 vezes, você vai fazer uma média do tempo, porque são 100 tempos diferentes, mas é um único processo, é uma única trajetória. Então, se na vez 39, o nosso primo, ele chama o cara de primo Teodorus, o Arca, é um personagem que ele criou, um nome bem estapafúrdio, que é o jeito que ele gosta de brincar, né? E ele mostra até a imagem, né? Ele mostra aí pra gente, isso aqui é o desenho dele, isso. Tá no livro, no capítulo, e ele mostra que isso aqui é a probabilidade ou a média do conjunto, e ele mostra, olha, 100 pessoas vão no cassino, uma vai pra ruína, é só uma, e no dia seguinte tem jogo, no dia seguinte tem sobrevivente. Aqui embaixo é a probabilidade ou é a média do tempo. Veja que na hora que o cara quebra aqui, não tem mais sobrevivência. E o mercado financeiro, gente, ele é assim. A gente... Pode voltar aqui pra gente, por favor, Matheus. Nós não estamos jogando 1 milhão de vezes todas ao mesmo tempo, uma independente da outra. Nós estamos todos os dias fazendo um novo jogo. Ou seja, você não tem uma máquina do tempo, você não está vivendo em universos paralelos, então imagina que a conta que está sendo feita é essa, como se 100 pessoas diferentes estão indo no cassino, e aí você calcula
a probabilidade ali, o risco de você tomar a decisão de estar exposto a isso ou não, e na verdade o mundo real é a mesma pessoa tentando ir 100 vezes, né? Porque no dia 39 ela quebra, não tem dia 40, é simplesmente game over. Então percebam a sutileza e a barbaridade que é de você utilizar a chamada média do conjunto. Ela sempre vai te expor ao risco da ruína, principalmente em mercados muito voláteis. Então acho que é a mensagem essencial que a gente quer passar, né, Rocha? É verdade, e infelizmente as ferramentas de risco, as lâminas dos fundos, todos os modelos usam a estatística errada que te leva a achar que o mercado é menos arriscado do que na realidade é. Eu destaquei uma frase importante da passagem do livro, que é isso, ó. Quando há risco... Pode passar pra gente, Matheus. Quando há risco de ruína, qualquer relação custo-benefício é inválida. Isso é muito importante. Volta aqui pra gente, Matheus. Não faz sentido a gente fazer cálculo probabilístico se uma das possibilidades é a gente morrer. É a ruína. Porque esta única possibilidade inviabiliza e deixa o negócio um mau negócio. Essa é a grande briga que o Taleb tem, por exemplo, contra os transgênicos, que ele fala, vocês estão só me mostrando o lado dos benefícios, mas se tem o risco da ruína, está exposto, mesmo com uma probabilidade pequena, não interessa, já invalidou qualquer relação de custo-benefício. Ou seja, se você tem aquele método que você fala, não, mas se der certo eu vou ficar multimilionário, é bacana, é legal, mas aquilo te expõe, mesmo que minimamente, ao risco da ruína, ao game over, para de fazer relação de custo-benefício. Primeiro, se proteja. Evite o risco da ruína para você sobreviver, estar vivo para desfrutar de retornos exponenciais. Por que isso? Porque você precisa estar vivo para conseguir explorar o outro lado que a gente chama da cauda, né, dos retornos exponenciais. Não vai ser quebrado que você vai ter alguma chance, porque você só tem uma única trajetória. Não tem como voltar no tempo, não é verdade? Exato. Então, agora que a gente já aprendeu essa diferença, a gente já entendeu do erro, eu vou fazer a pergunta de novo, hein? Você tem uma aposta que você joga o dado e se der 6, você ganha 10. Se der 1 ou qualquer outro número que não seja 6, você perde o dinheiro todo. A sua esperança, a sua expectativa de retorno é 86%. Você faz esse jogo, se for na bolsa, você vai pegar o resultado e vai apostar de novo. Vai pegar o resultado e apostar de novo. Vai pegar o resultado e apostar de novo. Como você tem 5 chances a cada 100 jogadas de ir para a ruína, você tem 100% de chance de ir para a ruína. Então não vale a pena a aposta do dado. Você não é irracional, você fez a conta certa. O modelo das finanças comportamentais é que infelizmente está errado. Posso piorar esse modelo, Rocha? Imagina se não fosse um simples jogo de dado, Rocha. Vamos brincar do famoso jogo da roleta russa. Então, se você escapar, você fica multimilionário, mas quando você errar, é o seu fim, é a morte. É exatamente o que eles estão fazendo com as pessoas. Exato, e o exemplo é o mesmo, né? Então o revólver tem 6 buracos, você coloca uma bala no buraco, se você ganhar, ao invés de 1 para 10, você ganha, sei lá, $1 milhão, tá? $1 milhão se a bala não tiver no tambor na hora que você der o clique. Você vai fazer essa roleta russa? Continua jogando, você ganha uma, ficou milionário, eu quero ganhar mais, joga de novo, joga a terceira, joga a quarta vez. É questão de tempo para beijar a ruína e a extinção. Com certeza. Então, se você gostou do conteúdo, eu não tenho a menor dúvida de que isso é uma das coisas mais revolucionárias escritas nos últimos 50 anos. É a primeira vez que alguém explica isso em português. Reveja o programa quantas vezes for necessário. O livro em português está saindo, tá difícil de entender. O Richard perguntou para um monte de gente, eu também, se as pessoas haviam entendido o capítulo 19. Infelizmente, a maioria das pessoas não entendeu, mas acho que agora ficou muito claro. Então clica aí na descrição do vídeo no YouTube ou do lado direito no live para fazer parte da nossa lista VIP. Então, para fechar essa parte antes da mensagem final, quando fala da aversão ao risco, o Taleb considera uma grande bobagem. Ele fala que simplesmente as pessoas estão evitando o risco da ruína e que é sempre racional quando você está evitando a exposição ao risco da ruína. Quem fala o contrário não sabe do que está falando. Esses são os irracionais, na verdade.
e foram levados ao erro por uma questão matemática, não é um assunto simples, trivial, tem uma série de contas. Muito bom. Na semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou para os Estados Unidos, né, fazer uma série de coisas lá, vou gravar várias coisas também, devo fazer uma participação no programa, mas quem vai fazer o programa semana que vem é o Richard, sozinho, né, com toda a condição que ele tem, e o programa da semana que vem é sobre efeito Lindy. Então, não perca, a gente vai mostrar como é que a gente aprende, né, como é que vai ser o futuro com o especialista, o Dr. Lindy, né? Exatamente. Então, não perca o programa da semana que vem. E o Richard trouxe duas frases. A primeira é do Warren Buffett. Como é que é a frase do Warren Buffett? Conta pra gente. A do Warren Buffett, ele tá falando que a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa muito bem-sucedida ainda mais, é aquela que sabe dizer não. E o Taleb fala que essa frase do Warren Buffett é brilhante, porque quem sabe dizer não simplesmente está o tempo todo gerenciando o risco e não se expondo ao risco da ruína. E a segunda frase, que é do próprio Nassim Taleb... Pode mostrar pra gente a frase. Que ele fala que tem zilhões de maneiras de ganhar dinheiro sem correr risco de cauda. Risco de cauda é você estar exposto ao risco da ruína, não é, Rocha? Exatamente. Então, pode voltar pra gente. A filosofia antiga todas as grandes tradições sabem que a solução, né, para as coisas darem certo é evitar, não é fazer. Isso aí. Então, a gente tem que evitar todas as oportunidades de negócio que não tenham uma altíssima margem de segurança e que não nos protejam do risco da ruína. Porque não vale a pena correr o risco da ruína, porque tem um monte de negócio bom pedindo para ser investido aí e que não corre risco de ruína. Então não vale a pena. Existem um zilhão de maneiras de ganhar dinheiro sem correr o risco de cauda. Muito bom. Esse era o programa. O que você achou, Richard? Excelente. Eu acho que as pessoas têm que rever ele, ver com calma, e aí vai enxergar o mundo com outros olhos. E quando te chamarem de irracional nesses experimentozinhos que eles fazem, aí você explica como se calcula a média do tempo, como as sucessivas exposições a risco é uma coisa que tem que ser levada em conta. Então acho que a gente conseguiu passar a nossa mensagem. Queria desejar aqui uma ótima viagem para você, bom retorno. Pode deixar que eu vou cuidar bem do programa aqui. Muito obrigado. Então, e as pessoas esquecem que a gente está correndo risco o tempo todo, que existem uma série de riscos acumulados por aí. Então, se a gente não tomar a decisão correta, não aprender a analisar risco da maneira correta, a gente vai estar próximo do colapso, que é a situação atual do mundo, né? É assim que está a sociedade, infelizmente, porque ela trouxe esses modelos de tomada de decisão e é por isso que a gente vê tanto colapso financeiro, tanto problema político, tanto endividamento, tanta tomada de decisão sendo mal feita. Então, uma ótima quarta-feira à tarde para todo mundo, um ótimo quinta, uma ótima sexta, um final de semana incrível e obrigado, Richard. Valeu, pessoal, e até a semana que vem. Um abração.